Maurício, antes de falar a questão do departamento médico, do Secor especificamente, hoje, no momento em que se vive o clube com muitas situações de jogadores lesionados e até de poucas opções para o meio franco, o clube está buscando pontualmente alguns reforços. O que é que se pode falar nesse momento, embora com negociações que podem estar em andamento, Curitiba procura se reforçar nesse momento? Bom, Edson, primeiramente obrigado pela oportunidade de a gente esclarecer algumas coisas e principalmente dar satisfação ao nosso torcedor, né? O Curitiba não para em nenhum momento de ficar analisando o mercado e observando tudo que está acontecendo. O clube da grandeza como o nosso não pode se dar o direito de fazer isso, né? Uma pela necessidade de recursos oriundo da saída de atletas e outra pela necessidade de reforços, né? Pontualmente o clube procura alguns nomes, sim, em algumas posições que a gente entende que venham a reforçar, em função de lesão também. A gente sabe que a competição que nós disputamos é uma competição com alto índice de competitividade e também de ocorrência de lesões, então nos vemos na obrigação de estar sempre buscando, né? Isso não vai parar até que as janelas se fechem e os processos de contratação estejam impossibilitados por isso. Mas o Curitiba continua buscando atletas, sim, atletas, se vier um atacante dentro de uma condição interessante, dentro das nossas capacidades financeiras, com certeza vai ser bem observado, analisado, comparado com o que nós temos em casa também, né? É uma das políticas que nós temos, é o aproveitamento do que a gente tem na categoria de base. Acho que isso foi uma promessa política do clube que está se acontecendo e nós vamos manter isso dentro do protocolo de contratação que nós temos. Só para finalizar na minha questão, o Curitiba normalmente usa o termo de monitorar, né? Sim. Como foi com o Galhardo e outros jogadores que vieram para cá. Sim. O Sebastião Fernandes, que é um meia que está no Vancouver, do Canadá, é um jogador que o Curitiba está monitorando? Não? O Sebastião é um dos jogadores que nós observamos, sim. Como tantos outros, tem uma lista grande de atletas que estão dentro vamos dizer assim, desse mapa de monitoramento. É um jogador que joga tanto na meia quanto adiantado, né? Está no Necaxa, lá no Necaxa do México e jogou pelo Vancouver antes no Canadá. É um jogador interessante que está sendo observado, sim. Um jogador boliviano, me fugiu o nome agora. Chumaceiro foi observado, chegou a ser aberta uma negociação e essa negociação não se concretizou por falta de recursos financeiros. Nós não tínhamos a condição de fazer contratação. Um volante, né, de muita intensidade, chega muito bem à frente, foi bem observado e um nome, a gente tentou ir atrás desse atleta, sim, também. Maurício, eu queria que você falasse primeiro, qual é a avaliação de vocês, o motivo do clube chegar agora à 10ª rodada na zona de rebaixamento, em 14 rodadas, e que você falasse um pouco sobre o Alisson, né, o que aconteceu com isso, a negociação. Bom, a situação em que nós estamos é uma situação extremamente desconfortável para nós e para toda a comunidade Coxa Branca, né? Nós viemos de um histórico de resultados negativos em Campeonato Brasileiro, se não me engano, desde 2012. Né? E esse ano com algumas limitações e com a responsabilidade da presidência de manter as contas em dia. É um grande desafio que nós temos, é um desafio que nós acreditamos que nós, a médio prazo, conseguiremos reverter, né? E nós estamos trabalhando muito. Aproveito esse seu questionamento para pedir também, mais uma vez, principalmente paciência com os meninos que nós estamos lançando, né? Nós temos o Henrique, nós temos o próprio Rodrigo, né? Eu lembro no nosso último jogo em casa, acho que a primeira bola que o Rodrigo, que o Henrique errou, o estádio caiu em cima, né? Então, assim, se tanto nós queremos que os nossos meninos tenham oportunidade, né? Eu acho que o nosso torcedor, ele tem todo o direito depois do jogo de fazer o que ele quiser em termos de reclamação, dentro de alguns limites, evidentemente. Mas a gente precisa dar força para esses meninos, né? São meninos ainda, estão num processo de maturação, são meninos que nós acreditamos. Para vocês terem uma ideia, tanto o Rodrigo quanto
o nosso lateral esquerdo, ambos, Henrique, ambos estão com contrato renovado para mais de 4 anos com o clube. Então, realmente não é uma aposta. O clube tem a convicção de que vão se tornar ídolos do Coritiba, mas precisam, nesse momento de dificuldade que nós estamos ultrapassando, de um pouco de apoio também. Né? E como eu disse, me marcou muito esse nosso último jogo em casa, onde na primeira bola o Henrique teve a infelicidade de errar o passe. Meu Deus, a torcida ali perto do lado da Mauá, onde a gente fica no ProTorque, caiu em cima, o menino já ficou, né, abalado, né, e aí realmente, aí nós teremos mais uma dificuldade dentre tantas que nós estamos vivendo. Bom, com relação ao Alisson, o Alisson continua atleta do Coritiba, ele tem, se eu não me engano, um contrato até o final do ano conosco. Ele tinha alguns assuntos particulares para resolver, algumas questões físicas que foram desenvolvidas, implementadas, aproveitando esse período onde ele precisava resolver essas questões de ordem particular, mas é um atleta que está à disposição do Ney também. Essa foi falado, né, o convite foi feito com o Alex assumir também agregar com vocês ao departamento de futebol. Você acha que é importante, seria importante a vinda dele? Bem, eu conversei com o Alex se não me engano foi quinta-feira da semana passada e combinamos de ter outra conversa nesta quinta, né? O Alex é um ídolo do clube. Eu acho que ele, nesse primeiro momento, necessita conhecer um pouco do projeto que nós estamos desenvolvendo, para que ele também tenha tranquilidade e consiga enxergar dentro das expectativas que nós estamos desenvolvendo, né, o que para ele também é interessante. Eu não tenho dúvida de que o Alex, como ídolo e como homem experiente de futebol que vem agregar se assim a gente conseguir conciliar. Maurício, hoje quando se fala em futebol é muito caro. Se fala em contratação, em melhorar elenco, tudo passa por dinheiro. Exatamente. Curitiba está em condição, Curitiba está competitivo no mercado, Curitiba hoje está em que nível está o Curitiba em termos financeiros para ir ao mercado e trazer fundamento? Nós temos a condição de hoje competir com uma certa fragilidade nessa relação. Nós não temos recursos sobrando, não temos. E eu tive a oportunidade anteriormente de conversar a respeito disso, acho que foi na primeira manifestação que eu fiz, que nós temos um compromisso muito sério com a instituição, com o Coritiba. Né? Nós não queremos de maneira nenhuma que esse processo que a gente vê acontecer com outras instituições e que nós estávamos no caminho, venha se concretizar no Coritiba. É uma responsabilidade, um compromisso da diretoria. Então nós estamos respeitando o orçamento, nós estamos fazendo sempre a troca, atletas que saem no nível de salário por atletas que entram, né? A gente tem uma condição muito clara com o Rafael, que chegou agora, né? E com a saída do Wellington, então tem equiparações salariais muito próximas aí, que nos permitem a condição do cumprimento de nossas obrigações, né? Esse é o plano de voo e nós vamos cumprir ele até o final do ano, com certeza. E Maurício, sobre o Alex ainda, qual que é a ideia de vocês? Trazer ele mais para ser um CEO, como era o professor Medina, ou um gerente de futebol que vai realmente contratar? Qual que é a ideia de vocês? Eu vou te ser sincero, Ana, isso não está muito claro porque nós precisamos escutar as expectativas do Alex para com o Coritiba também. Né? A intenção de trazê-lo, e isso o presidente me colocou de maneira muito clara, é que ele venha compor junto conosco algo que já está em andamento, né? Que são os processos de contratação, os controles, os processos de dispensa de alguns atletas, negociações, que ele venha fazer parte de um grupo que hoje é conduzido por mim, pelo Mazuco, pelo Pierre, que tem nos auxiliado em algumas situações, pela opinião do presidente em outras, pela opinião do Ney, né? Na verdade, nós temos um grande comitê que é consultado para que a gente erre o menos possível. Essa é a maneira com a qual eu estou conduzindo desde a minha chegada, aproximadamente 45 dias aqui no clube. E além do Alex, existe também a possibilidade de chegar mais alguém para o departamento de futebol? Realmente alguém que realmente contrate? Ou você mesmo vai ser esse cara do futebol que vai contratar? Nós não vamos ter uma pessoa exclusiva para isso. Como eu falei para você, desde quando o Pedroso estava conosco, nós sempre conduzimos de maneira colegiada o processo. Trazíamos um nome, chegava, a gente tem esse processo detalhado, um nome chega, ele entra no comitê para avaliação, a partir daí são levantados uma série de dados e normalmente essa decisão passa pelo comitê e no final o presidente normalmente é consultado, normalmente não, sempre é consultado, perdão,
para a tomada de decisão. Então, a gente entende que a vinda do Alex ou de uma outra pessoa que venha nos auxiliar nesse processo deve entrar dentro desse modelo de condução que nós estamos trabalhando. Falando um pouco desse parte do departamento médico, o Kleber foi prematuro a estreia dele, você acha que a condição física dele, e o que vocês esperam? Sim. Quando é que ele pode estar em campo e até quanto ele pode render para o Curitiba? Bem, eu não sou, não é minha formação, né? Mas a gente tem a informação de como o processo está. Nós não temos condição de ficar esperando muito, né? Isso é algo que nos aperta e nos sufoca em determinadas situações. Nós precisamos reverter o quadro, né? E o atleta na época foi avaliado clinicamente, foi avaliado fisicamente, se chegou à conclusão de que ele teria condição de entrar em campo, né? Assim como outros tantos que entram e acabam lesionando. É uma infelicidade o que aconteceu com o Kleber, né? Nós tínhamos o seu histórico dentro do clube, enfim, foi passado pela questão médica, pela questão física, que ele teria uma condição, e foi para o jogo e infelizmente aconteceu a lesão com ele. Olha, isso ainda sobre o departamento médico, teve algum tipo de mudança até? Você falou de uma consultoria do Dr. José Macedo, conta um pouquinho. Certo. Bom, o Dr. Macedo está 45 dias com a gente já, não está chegando agora, né? O Dr. Macedo é um amigo e um colaborador do Coxa que a todo momento que ele quiser conversar conosco e trocar experiências é muito bem-vindo. Nos auxilia demais e já está fazendo isso há 45 dias. Né? Conversamos nesse final de semana, inclusive, sobre alguns aspectos mesmo lá de São Paulo. Essa chegada dele tem a ver também com esse problema recorrente do Curitiba, sempre de lesões no ano passado? É um cara que agrega nesse sentido? Olha, tudo que vier contribuir com o tamanho da dificuldade que nós temos é sempre muito bem-vindo. Quanto à quantidade de lesões, se você for observar as outras equipes que estão disputando a mesma competição que a gente, nós temos hoje 5 jogadores no departamento médico, né? O Fluminense há pouco tempo estava com 11. Né? Então, não é muito diferente pelo nível de competitividade que tem. O que eu acho que a gente fica, né, prejudicado em diversas situações é que nós não temos uma quantidade grande de atletas, né, com a experiência que outros elencos têm. Né? Eu falei há pouco do Henrique e do Rodrigo, por exemplo, né, que são 2 meninos. Né? Então, o Carlinhos, que ainda está no processo de recuperação, foi substituído por um menino. Eu não tenho um outro atleta consagrado, resolvido no lateral esquerda para sair um e entrar outro. Então, são dificuldades que nós temos e que nós temos que achar saída para manter o foco e a melhoria contínua do que a gente está fazendo. Pois não. A gente conversou na apresentação do Ney Franco e você falou sobre a importância do Pedroso, que era uma pessoa que conhecia muito o mercado, né, que tinha vários contatos. Quer saber, agora sem ele, como é que faz para suprir essa ausência? Sim. E com relação ao problema do Curitiba tem sido, nesse começo, de um problema muito grande no ataque, né? Um time que faz muito poucos gols. Sim. Existe essa avaliação de vocês de que foi feito, não digo contratações erradas, mas você precisava contratar outros jogadores, de que existe um problema nesse setor mesmo? Olha, Pedroso com relação ao Pedroso, né? O Pedroso é um amigo, um colaborador que nos ajudou muito, né? E que, pela opinião e pela decisão dele, ele resolveu afastar-se do processo. Né? Eu não estou aqui para julgar isso, muito antes, pelo contrário. Né? Com relação ao relacionamento com o mercado, realmente o Pedroso tem muito contato. É um cara de longa data já no segmento, mas a gente também traz uma bagagem, né, de alguns anos de atuação e eu posso te dizer com certeza, hoje nós temos muita proatividade na prospecção, mas nós temos recebido uma infinidade de ofertas, né, de jogadores do mundo todo. Eu acho que a condição de comunicação hoje ela está muito fácil, está muito favorecida, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um acesso à informação, outros também têm, então a gente tem a competitividade acirrada nesse processo de contratação, mas acho que a gente não chega a ficar prejudicado quanto à indicação ou análise de alguns atletas. A segunda pergunta, com relação ao ataque, nós estamos monitorando alguns atletas. Eu sinceramente entendo que em alguns momentos o planejamento de futebol, né, que não era conduzido por nós, pela minha pessoa particularmente, né, fez algumas apostas,
né? Acho que isso é pertinente dentro dessa construção inicial, acho que isso é uma gestão nova que está começando e é natural, nós não estamos falando de nenhum absurdo, né? A questão é o seguinte, o tempo e a competição na qual nós estamos inseridos, né, ela não nos permite mais fazer apostas. Esse é um conceito que ele está resolvido dentro do Coritiba e os atletas que virão vêm numa condição de ser titulares da equipe. Com relação só finalizar do Secor, a avaliação da diretoria de que o trabalho do Secor está contento. Assim, tá? Sim, entendemos que o trabalho do Secor está contento e o que nós temos de lesão são lesões que realmente, uma é uma fissura na perna, né? O outro foi uma lesão ocasionada no jogo, são os dois casos que a gente tem um pouco mais, talvez, de tempo para recuperação, mas pessoal extremamente dedicado, muito qualificado, muito qualificado. O Dr. Macedo está nos ajudando também e nós temos a certeza de que, trabalhando em conjunto, a gente tem chance de melhorar o que está sendo construído. Perto bem rapidinho, só que ele estava falando do ataque, eu lembrei do Rafael Lucas, você estava falando da torcida ficar no pé dos jogadores jovens, você acha que... Eu não quis nem entrar no Rafael, eu ia falar, estava aqui guardado. Você acha que a cobrança em cima dele está sendo muito excessiva? É que assim, o Rafael, o nível de competitividade do Campeonato Paranense é muito abaixo do Campeonato Brasileiro, né? Tirando talvez acho que o jogo da final, onde realmente a gente teve um nível de enfrentamento, eu não estava na função, mas assessorava na época o professor Medina, né? Acompanhei, né? Tirando aquele jogo onde a gente teve um nível de intensidade um pouco maior, os outros jogos você não pode tirar parâmetros, né? E o Rafael começou a pegar Lucão, né? E por aí outros tantos atletas, onde o nível de competitividade e de experiência realmente vão fazer com que ele amadureça, né? Mas ele vai enfrentar um nível de dificuldade maior e vai ter dificuldade com relação a isso. Então, de novo, é mais um atleta que nós temos de ter um pouco de paciência com ele. Eu sei que a torcida, a gente está incomodado com a situação que a gente está, mas, poxa, são os meninos que nós, durante muito tempo, tentamos fazer com que eles viessem participar do processo da equipe profissional do Coritiba. Eles estão dentro do contexto. Se nós não dermos força, se nós não apoiarmos, né, realmente aí fica muito difícil. E o Léo Moura, Maurício, como que tá? Léo Moura, vamos lá. Léo é o seguinte, na contratação dele, nós deixamos muito claro, Léo, você já jogou em 2 clubes. Né? Nós temos um departamento jurídico no clube muito atento a tudo que está acontecendo e é uma das etapas do nosso processo de contratação conversar com o nosso jurídico. E o nosso jurídico disse, tem 2 equipes que ele já jogou, a terceira, se não através de uma liminar ele conseguir, beleza. Ok. Jogamos a responsabilidade para o atleta. Léo, está com você. Se você conseguir a liberação, beleza. Cumprimos as obrigações que nós nos propusemos, mas essa liberação ela é 100% obrigatoriedade sua. Né? E a gente está aguardando o retorno dele. O Léo, se conseguir fazer a liberação, você é muito bem-vindo. Cara, a gente tem aí alguns limites de janela, né? Se não me engano, dia 21. Até ali. 21 desse mês? É. Fecha a janela. Não, 21. Então... Beleza. Tá, gente? É uma resposta Fechou? da FIFA que tem que ter, né? Exatamente. A FIFA tem que liberar, porque daí a questão é que a segunda, aquela divisão que estava jogando lá, a Liga Americana, Sim. Não seria... Ela é... Não valeria, assim, né? Não, ela é vinculada, ela é filiada à Federação Americana, que é filiada à FIFA. Então qual que seria a justificativa? Bom, alguns outros atletas conseguiram isso, né? Se não me engano, Samuel, do Goiás, houve um movimento aí jurídico e o pessoal conseguiu liberação. Ele disse que trabalharia na mesma linha. Nós estamos aguardando. Mas não preocupa vocês lá na frente, na situação? Não, aí é o seguinte, para a gente ir adiante, tem que estar com tudo resolvido. Se não tivesse, nós deixar rabo para trás, nós vamos ter problema, não tenho dúvida disso. Né? Mas eu acredito nos meus profissionais do departamento jurídico e nas orientações que eles nos passam. Né? E assim a gente vai continuar conduzindo. Maurício, qual é o teu cargo? Cara, eu sou diretor executivo. Eles chamam de CEO de futebol, mas abrasileirando eu sou diretor executivo. É